abre o Brasil. Bem, amigos da Live com Erlanja, estamos aguardando o Washington Oliveto. Vamos aproveitar e marcar, se eu conseguir, o nome dele. Poucas pessoas sabem, essa música do Jorge Ben é dedicada a ele. Washington Oliveto. Publicar e segurar. Calma. Pronto, fiz tudo direitinho. Poucas pessoas sabem que essa música do Jorge Ben, aliás, é uma mistureba do cacete, porque vai do... Vale a pena estudar a letra do Jorge Ben, porque vai desde o Washington Oliveto falando... O Washington Oliveto é um cara muito ligado à cultura no Brasil, passa por Acari, que é tráfico. Essa música é bem a cara da confusão do Rio de Janeiro. E é a primeira live internacional que o Washington vai entrar para a França. Ele está morando na Inglaterra, está na França. Espero que... E ele está vindo de um jantar. Você sabe que jantar na França é sinônimo de vinho. Então eu espero que ele tenha tomado só as doses suficientes, os copos suficientes para ele chegar, lembrar que tem essa live, entrar aqui. E também, como ele é, digamos, não é um grande expert em... A gente chama de novas mídias, né? Mas novas... nós é que somos velhos. Mídias já... Opa! Oi, mas não é por aí que eu te chamo, né, Pátia? Tem que chamar pela Casé Fala, não é isso? Vamos lá. Mas então, eu já estou conseguindo sobreviver sem assistente de estúdio, mas ela fica de prontidão. Casé Fala. Venha. Eu vou ter que gritar aqui para Carolina ver. Não tem como pedir para entrar? Casé. Opa, tranquilo. Já entrou. Estou só aguardando o sinal. Casé Fala recusou. Tomei um toco. O que eu faço? Casé Fala, ele recusou. Aí, Patrícia, o que eu faço? Eu, com a Manuela W, eu estava preparado para cantar Internacional Socialista. Não, tem muita gente pedindo para entrar. Eu quero o Washington. Volta a pedir aqui, Patrícia. O que eu faço, Patrícia? Estou sem minha assistente de estúdio aqui. Ele vai entrar de novo. Vamos lá. Washington, ele saca menos do que eu. É impressionante. Quer cantar o hino do Corinthians? Aí é esculacho. Se for cantar, sempre foi uma adorável divergência. Ele apertou errado. Aqui o único diálogo possível é em torno da nação rubro-negra. E aí, como sempre, eu fico... Opa, cara, você fala, peguei. Não peguei. Opa, muito chato esse troço. Não foi. Vai acabar o tempo e não vai estar. Pronto. Entrou! Gosto Vamos de lá. você. Que alegria te ver. A gente vamos cometer uma inconfidência, até que a gente se falou anteontem, mas é uma alegria te ver. Uma alegria te ver. Você está bem? Para mim também é um enorme privilégio. Você é um companheiro de tantos momentos tão bonitos na nossa história de vida. E agora a gente com essa distância geográfica, mas essa afetividade e proximidade maior do que nunca, né? Washington, como a gente tem... Vou começar de uma maneira bem heterodoxa com você. Qual foi a primeira vez que a gente entrou em contato? Duvido que você se lembre. Lembro, sim.
Eu tinha um trabalho muito bonito de Brahma. comunicação e você era importante que doía no Globo. Brahma. E eu te liguei para contar. Eu nunca, você sabe disso, né? Eu nunca tive o hábito de pedir aos meus amigos jornalistas uma notícia, a menos que ela fosse muito grande. E naquele momento eu achava que a gente estava fazendo um trabalho que era muito importante e eu te liguei para contar e você fez uma matéria espetacular De, no Globo. deixa eu te corrigir. Deixa eu te corrigir. Naquela época, os jornais tinham coluna dedicada à publicidade, propaganda. A nossa repórter na época era Suzane Veloso, uma craque na área. Ela descobriu que na campanha que você estava fazendo tinha uma mudança icônica do rótulo da Brahma, que não era mexido há, sei lá, décadas. E a gente descobriu e ia dar isso como furo. E isso ia queimar a sua campanha. Aí a gente negociou, em vez de dar nesse dia, até dar com mais destaque no domingo para você subir com a campanha junto. Então foi uma troca muito justa. Foi isso que aconteceu. Lembra? Foi, mas você está errado só na cerveja. A cerveja era antártica. Ah! Então você sabe. Então, mas você fez campanha para Brahma, não fez? Não, eu não fiz Brahma, não fiz nunca, não. Então Era eu esqueci. Antártica competindo com a Brahma Eu e não sou muito depois bom. as duas Eu não viraram sou uma muito bom. empresa só, né? Eu não sou muito bom em cerveja, mas eu me lembro que você depois até me mandou um engradado de cerveja. Antártica, então. Eu lembrei todo o episódio, que absurdo, não lembrei da marca. E qual foi a segunda vez? Que aí foi um troço que eu fiquei encantado. Posso falar? A vez que evidentemente mais me encanta dos nossos contatos profissionais é num momento em que você já era o homem responsável pela comunicação da Rede Globo de televisão. Mas E você me foi um troço chamará. muito bacana, porque mostrou até uma grandeza sua. A gente ia fazer uma campanha, a gente tinha uma área de projetos sociais. E a gente achou muito importante fazer uma campanha na época sobre câncer de mama. E aí foi uma das poucas aventuras que eu tive na área de criação publicitária. Era uma coisa que a gente pensava que as mulheres não se lembravam e fazer o exame. Aí eu pensei, caramba, a coisa mais memorável na história da propaganda o primeiro sutiã, a gente nunca se esquece. Aí eu consegui que a mesma atriz, a Patrícia Luquezzi, A fizesse a Patrícia campanha do Luquezzi. câncer de mama. Aí eu liguei para você para pedir autorização, porque de certa forma eu estava roubando uma ideia. Aí você me informou que não só liberou, como falou que é uma das campanhas com maior referência da história do país, não é isso? Foi para mim, na verdade, achei aquele teu gesto, mais do que tudo, um elogio. Quando uma campanha de publicidade cai na cultura popular, você se sente elogiado. Aí passaram-se alguns anos e eu tive o privilégio de trabalhar com você tocando a comunicação da Rede Globo de televisão. E teve um momento que esse você vai lembrar, que é uma coisa da pré-história da nossa história, né? A gente tinha feito uma campanha linda com a canção Com a Luz dos Olhos Seus, Maravilhoso. que era É. linda, muito bonita, e estavam fazendo um trabalho muito bonito para a Rede Globo. E aí, no Mundial de 2002, eu tinha dado uma ligeira desaparecida com aquela história do sequestro no final de 2001. Ligeira desaparecida é uma boa metáfora. Eu desapareci 53 dias e vocês todos muito carinhosos comigo e tal. E aí a gente tinha o Mundial de 2002
E eu liguei para você, eu falei, Elângela, eu vou dar uma viajada para ver se eu me livro ainda um pouco dessa loucura que foi o sequestro. Mas para o nosso Mundial, a gente podia fazer uma coisa absolutamente nova se o Brasil ganhar o Mundial, que Ah, é fazer claro, um a comercial campanha. sobre a história do Mundial para entrar assim que acabar o jogo. Me lembro. E aí a gente ficou gravando todos os jogos, todas as vitórias, e no dia da final eu pedi que você abrisse um espaço dentro da edição da Rede Globo para o meu querido Andrés Bukovinski, que foi para lá e ficou editando o último jogo enquanto ele Não, ocorria. foi um espetáculo. E aí a gente botou o comercial imediatamente após o Brasil campeão mundial. Isso foi É verdade, para é nós verdade. para nós um momento muito único. Foi o Você casamento da publicidade com o jornalismo, né? Porque foi em cima do troço. nós dois tínhamos isso. É. Você era evidentemente um magnífico cliente. Eu era um bom publicitário. Eu era a publicidade, você era o jornalismo, e a gente conseguiu fazer isso, que é tão lindo. Eu até hoje olho aquilo como um dos grandes momentos É verdade. da nossa vida profissional. Washington, chega da gente ficar trocando lembranças. Eu tenho feito com todo mundo que eu tenho entrevistado. Você tem o Washington Oliveira, assim, você não é um produto pronto. Eu confesso que eu não conheço a tua história de vida familiar. Que acho que você chegou aqui por causa de uma história que você tem. Qual é a sua história? Onde você nasceu? Pai, mãe? Como é que foi essa história até você chegar na publicidade? Bom, Orlando, vou tentar resumir. Primeiro, eu acho que todo mundo nasce para fazer alguma coisa bem feita na vida, mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Eu nasci numa família de classe média, muito média, no alto da Lapa, em São Paulo, quando, ao contrário do Rio, a Lapa nem era o ponto maior do mapa. A Lapa era longe mesmo. E eu tive uma coisa que foi uma maluquice, né? Eu, com 5 anos de idade, eu tive uma febre que não se sabia o que era. E eu já tinha tomado a famosa vacina do Sabin. Uhum. Mas a minha tia, que era a parte rica da família, ligada à medicina, achou que eu poderia estar com paralisia infantil, mesmo com a vacina. Caramba! Que eu não estava. E resolveu, como minha irmã era recém-nascida, para evitar contágio, isso e aquilo, e ela não tinha filho, casada, sem filhos e tal, me paparicava, era o sobrinho queridinho, resolveu me isolar com ela durante um ano, no ano que minha irmã nasceu. Uhum. Esse ano, que teria sido a pior coisa na história da minha vida, foi a melhor, porque eu fiquei praticamente um ano sem andar. E foi quando eu aprendi a ler e escrever. Aí eu aprendi a ler e escrever. Puxa, é maravilhoso, né? E eu aprendi a ler e escrever o Monteiro Lobato, do Reinações de Narizinho aos 12 Trabalhos de Hércules. E aí o que aconteceu? Um ano depois ficou provado que eu não tinha nada. Eu fui jogar basquete, eu estava muito bem fisicamente, mas eu sabia ler e escrever. Isso era muito bom. E aí aconteceu uma coisa, que no início da adolescência eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa que estivesse ligada ao gesto de ler e escrever, principalmente.
a escrever. Eu não tinha ainda noção da palavra mídia, que a palavra mídia aparece depois com Marshall McLuhan, já eu com 18 anos de idade. Mas eu queria escrever para o jornal, para a revista, para a televisão, para o rádio, para tudo. Por outro lado, meu pai era um vendedor. Meu pai era um bom vendedor de pincéis. Ele vendia pincéis na fábrica de pincéis Tigre. E ele ia nos depósitos de material de construção, onde ele vendia com enorme facilidade, e eu ia com ele, aprendia. E aí, na adolescência, eu racionalizei que existia um lugar onde misturava escrever com vender e vender com escrever, que era na publicidade. Por quê? Porque a geração anterior à minha, a geração dos DPZ, que depois foram meus patrões, do Alex Pericinoto, do Boni, que foi publicitário, já tinha profissionalizado a publicidade brasileira. Então, quando eu comecei com 18 anos de idade, que eu virei o tal menino prodígio da publicidade, eu cheguei exatamente no momento prontinho para um moleque com as minhas ambições. Eu tive o privilégio de chegar no lugar certo na hora certa. E tem uma coisa, né, Langer, que na minha geração, a maior parte dos caras com talento, algum talento, e eu tinha amigos muito talentosos, todos eles queriam ser publicitários só para ganhar um dinheiro e depois ser uma outra coisa. Fazer um grande filme, escrever uma grande canção, fazer um grande livro. E eu era o único daquela turma que queria ser um publicitário. Era até muito curioso, né? Porque eu lembro, todos nós, obviamente, naquela geração, particularmente com aquele Brasil de uma ditadura política constrangedora, todos nós, de um jeito ou de outro, éramos do que a gente chamava de gente de esquerda. Assim, mas o papa um dos papas do consumismo, você era comunista? Não, é porque é que eu tinha lido Mayakovsky, eu já tinha noção que não se fazia a revolução política sem a revolução estética. Bacana. E que a melhor maneira de combater o sistema era se infiltrar dentro dele. Eu tinha todos esses, entre aspas, pensamentos na minha cabeça. E aí eu fui para a publicidade com tudo. Infelizmente deu certo, né? Eu quero retomar outro caminho, mas assim, mesmo antes da pandemia, ser melhor do que assim, a publicidade tem dois aspectos. Primeiro, eu acho que a propaganda, a publicidade, ela ficou meio paralisada com, não estou dizendo que esteja certo ou errado, com o politicamente correto. As campanhas que você fez no passado, hoje seriam chamadas de machistas, tem proibição de produtos infantis, esquecendo que quem consome é o pai. Eu não estou entrando no mérito. E ainda tem a questão da mudança dos veículos. Assim, até quando as pessoas vão aceitar ver um programa de televisão com propaganda no intervalo. Não está na hora da... Vai vir uma reinvenção aí? Tem um monte de reinvenção, né? Vamos pensar, daquelas coisas que eu fiz que era um sucesso avassalador, como as meninas da Melicinha. Vamos lembrar como elas eram mal educadas com as professoras. Então, no quadro do politicamente correto, talvez hoje fosse inaceitável. O próprio primeiro sutiã
Se alguém quiser achar que é coisa de tarado, nas redes sociais, vai achar. Então, são muitas coisas. Eu acho que o politicamente correto e o politicamente incorreto estão amplamente errados. Por quê? O politicamente correto, às vezes está tudo certo, mas é chato. E o politicamente incorreto, às vezes, está engraçado, mas é mal educado. Eu acho que no meio disso tem uma coisa que eu batizei do politicamente saudável, que é o quê? Aquela coisa que respeita a irreverência, o bom humor, o senso crítico, uma série de coisas que sem elas a vida não existe. Então a gente precisa ir para o politicamente saudável. Boa. Nesse momento, essa minha atividade, né, onde eu sou uma espécie de pré-história dessa história, ela vive um momento muito difícil no mundo inteiro e no Brasil, porque ela não está percebendo que o melhor de tudo é se basear na grande ideia, seja ela para o veículo que for. Então, a grande ideia que é sagrada. A gente não vai perder o jornal, o rádio, a revista. A gente vai ganhar o digital, vai ganhar o cabo, um monte de coisas, se a gente souber se unir. No Brasil aconteceu uma coisa, que se criou uma boba luta de classes entre online e offline, onde a gente não tem os vencedores. Os vencedores são aqueles que, sem dúvida nenhuma, e em Londres particularmente isso vai muito bem, forem capazes de criar ideias que estejam presentes em todas as mídias, com a característica de cada uma das mídias. Você fazia isso quando você era o jornalista de O Globo e foi fazer isso quando era o homem de comunicação da Rede Globo. Eu fazia isso quando eu escrevi o meu primeiro anúncio impresso e quando eu faço algumas coisas no mundo digital. Você está falando de uma inversão do McLuhan. Em vez de o meio ser a mensagem, o que importa é a mensagem. E depois arruma o meio, é isso? Sem dúvida nenhuma. E mais, olha, até para os nossos... Como é que chama quem está nos vendo? Chama espectador? Nossa, respeitável chama... público. Respeitável público. Ele chama respeitável público. Né? Audiência. Respeitável público. Não deixem de entrar num site chamado MagCulture. Mag de magazine, Culture de cultura, de Londres, a respeito das melhores revistas que surgiram nos últimos tempos. Aliás, Elange, você que sempre foi dessa praia, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de dizer hoje. Mais do que nunca, esse grande jornalismo brasileiro é fundamental. Mais do que nunca, a Rede Globo de televisão, mais do que nunca a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, mais do que nunca todos esses que praticam o grande jornalismo são fundamentais para a sobrevivência do Brasil e da sociedade brasileira. Tem uma coisa que eu digo há anos, né? E repito com o maior prazer, citando duas empresas,
Sem a Rede Globo de televisão e sem a Editora Abril, a publicidade brasileira não teria se transformado em grande como ela se transformou. Sem a Rede Globo de televisão, sem a Editora Abril, você possivelmente hoje não estaria falando comigo aqui, porque ninguém estaria querendo ver. Você é um entrevistado, mas eu queria fazer um comentário assim, pela minha experiência. Eu estou fora da Globo há 6 anos. Isso que você está falando, vamos sair do jornalismo e vamos pegar na questão do entretenimento. Eu acho que a Globo é uma das últimas trincheiras da identidade cultural brasileira. Tem um peso... concorda com isso? Elanger, eu te diria o seguinte, sem nenhuma crítica à Bolívia, sem a Rede Globo, o Brasil seria uma Bolívia na comunicação. Olha só. É muito bonito, é muito espetacular o que a Rede Globo fez. É muito espetacular o que a Editora Abril fez. É muito consequente o trabalho da Folha de São Paulo nas diretas. É muito importante o Estado de São Paulo publicando aquelas receitas no auge da ditadura militar. Nós temos que ter respeito e amor por isso, porque só isso nos levou a ser um país que nos dá orgulho. E isso é fundamental para a gente. Infelizmente só vai chegar a essa conclusão quando der mal. Espero que não dê mal. Washington, você é um especialista. Não é que você ficasse estudando a cabeça do consumidor, mas é meio que sabe como é que por onde vai, né? Eu sei que você nunca se meteu em campanha política, nem trabalhou para partido político e tal, mas você deve ter pensado o eleitor é um consumidor de política, né? Assim como um cara vai lá comprar a geladeira, vai comprar, assim, ele compra uma ideia de um político. O que deu na cabeça? Quais foram as circunstâncias do eleitor brasileiro para chegar no Bolsonaro? Bom, vamos lá. Eu nunca fiz nenhuma campanha política, nunca aceitei, incluindo amigos meus políticos que me convidaram, como, por exemplo, o Jaime Lerner, que é uma pessoa que eu admiro e muito. E eu não aceitei. E nunca também fiz nenhuma campanha de empresas de governo. Eu fiz até um comentário, né, uma vez, dizendo que esses foram uns dinheiros muito bons de não ganhar. Então, eu sempre trabalhei para a iniciativa privada. Analisando o fenômeno da eleição do presidente Jair Bolsonaro, e até isso ocorre num período que eu estava saindo do Brasil, eu resolvi mudar do Brasil para a Inglaterra em 2016. Não era por causa do Brasil, não. Era por causa da Inglaterra. Era porque eu tinha uma possibilidade de fazer um trabalho que eu nunca tinha feito. E você que também tem filhos gêmeos, eu tinha a possibilidade de criar os meus gêmeos já flagrantemente brasileiros, pegando a sua adolescência europeia em Londres. Eu adoro Nova York, mas eu considero Londres a melhor Nova York do mundo. Eu digo que é a matriz, né? É a matriz. A Broadway está em Londres. Tudo está em Londres, né? Então, quando eu fui para Londres, era um sonho de trabalho, era um sonho em relação à minha mulher, aos meus filhos. Não tinha nada a ver com esse Brasil. Eu não vou mentir para você. Hoje eu mudaria do Brasil, desse Brasil que existe. Naquela época, não tinha nada a ver com isso.
A gente estava falando de 2016. Tentando resumir, eu acho que o Bolsonaro surge como um personagem quase que folclórico, a partir particularmente do programa do meu querido amigo Marcelo Tais, do CQC, onde ele é entrevistado como uma figura quase folclórica e ganha um espaço na mídia, nos adolescentes. Junta-se a isso uma rejeição enorme às bobagens que o PT ia fazendo. Da somatória de tudo isso e da incapacidade das figuras talvez mais intelectualizadas, mais preparadas na eleição, como o caso do Ciro Gomes, de se articularem, de repente elege-se o Bolsonaro. E ele, na minha opinião, é um candidato que continua eternamente candidato. Aquele discurso dele, ele vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Morando em Londres, particularmente, uma coisa que eu convivo com muita gente de diferentes nacionalidades, né? E existe uma pergunta em comum que me fazem, que é como é que o país da doçura se transformou no país do amargor. Porque existia uma característica do Brasil, mesmo na época do militarismo, tudo, sem nenhuma subserviência, o Brasil sempre foi o país da doçura, da alegria, do amor. Eu vi uma matéria, Lange, muito bonita, de um ex-editor do Guardian. E você que conhece jornalismo profundamente sabe que o Guardian, historicamente, é um jornal dito atrelado à esquerda. Mas os jornais que, por exemplo, mais combatem o governo Bolsonaro do Brasil é o Financial Times Weekend, absolutamente de direita. Se é que existe direita e esquerda, isso é um outro assunto que eu nem sei se existe mais. E a revista que também mais combate é a Economist. Sem dúvida nenhuma. Não é de esquerda. A revista do liberalismo. Mas um ex-editor do Guardian deu uma entrevista que eu achei muito bonita, porque eu achei romântica, achei afetiva, onde ele dizia que se ele continuasse editor do Guardian, ele não daria 95% das matérias que a imprensa europeia dá sobre o presidente do Brasil, Bolsonaro, porque ele considera que esse presidente é um gerador de fatos contraditórios para esconder fatos de nível não aceitáveis. E que, particularmente, o Brasil, que ele gostava de noticiar, era o Brasil do Tom Jobim, do Oscar Niemeyer e do Ivo Pitangui. Aí, quando os meus amigos me perguntam o que eu faria para vender o Brasil, as duas coisas que eu respondo são muito simples. A primeira, eu melhoraria o produto.
Não dá para vender um mau produto. Como é que se melhora esse produto? Com comportamento, com atitude. Você não pode ficar numa pandemia sem ter um ministro da saúde. Você não pode ter um ministro que minta o próprio currículo e assim por diante. Então, você tem que melhorar o produto. E a outra coisa, nós temos, Elângela, você sabe disso, a tua vida profissional te deu o encanto e privilégio de acompanhar isso. Nós temos tantas pessoas físicas brasileiras mundialmente espetaculares que da somatória dessas pessoas físicas nós poderíamos fazer e construir a imagem da pessoa jurídica Brasil. Washington, era uma pergunta que eu não sei responder, iria te fazer e tem muita gente perguntando. De onde surge esse... Já entendi porquê entende porque dá Bolsonaro. Mas essa coisa do amargor, assim, a gente viu, né, famílias brigando, a gente virou o país da cisânia, se discute qualquer coisa. Onde quebrou essa coisa da brasilidade afável? É uma pena isso, né? Olha, a gente perdeu o afetivo, perdeu uma mágica que particularmente era uma coisa do brasileiro. Eu não vou esconder isso de você, Langela. Eu tenho alguns, entre aspas, amigos ou ex-amigos, que hoje a gente não tem mais o prazer de conversar. Ah. E possivelmente isso aconteça com você também. E eu acho uma pena, né? Eu acho que esse universo da grosseria que o mundo foi se auto-invadindo, particularmente com pessoas como o Trump e o Bolsonaro, foi se multiplicando. E não há dúvida nenhuma o seguinte, e Humberto Eco falou disso já tem um tempo. As redes sociais deram voz aos imbecis. É verdade. Então, você tem um monte de gente que, através das redes sociais e outras que, através da covardia do anonimato, se manifestam fazendo grosserias. E essas grosserias vão se multiplicando. Aliás, é muito curioso, né, também a gente imaginar que as grosserias vão se multiplicando sob a ótica do discurso e também sob a ótica do comportamento. Olha, vou dar um outro exemplo. Nossa, como é lindo você ser casado com uma linda mulher. É tão bom, né? Que privilégio. Que coisa mais maravilhosa. E como é lindo uma linda mulher gostar de si própria. Agora, será que é verdadeiramente necessário a tua linda mulher se mostrar sexy 24 horas por dia no Instagram? Talvez não, né? Aliás, tem umas coisas, né? Porque, assim, essa história de rede social, eu sempre falo disso, né? Rede social tinha quando a gente era menino. A minha avó italiana, fofocando, essa que era a palavra, com as outras velhinhas italianas sobre a filha da vizinha que tinha agarrado o namorado no poste, era uma rede social. É. O que mudou foi a tecnologia. Agora, assim... Quando nós éramos muito garotos, tinham chatos que, quando eles viajavam, nós éramos poucos os que viajavam, né? Mas eles viajavam
eles faziam fondue na casa deles com uma projeção de slides da viagem. É o Instagram, né? O Instagram é o chato sem o fondue. Então, essas coisas todas vão mudando, mas a gente tem que ter bom senso para julgar, para ser ético, técnico, afetivo, um monte de coisa que está faltando nesse nosso mundo de hoje. Você comentou o mundo, que eu ia tocar nesse ponto. É claro que a gente sabe a situação do Brasil, mas acho que o mundo mesmo tem uma onda conservadora, começar com a própria Inglaterra, saindo da comunidade europeia. Acho que a humanidade está meio que dando um passo para trás, você não acha, não? Sem dúvida. Você sabe que na Inglaterra aconteceu uma coisa. O Boris, junto com o Trump e o Bolsonaro, errou na mosca com o Covid. Foram os 3 grandes errados da história. Só que o Boris percebeu antes que ele tinha errado. Porque ele ficou doente, né? Não, primeiro ele foi na televisão dizer que ele tinha errado. E 5 dias depois ele ficou doente. Mas aconteceu uma coisa que essa eu achei notável. Ao contrário de qualquer outro país, os contendores, os políticos, não saíram na porrada. Deram parabéns. Inimaginável. Você errou? Não, no Brasil, não. Virou pancadaria. Nos Estados Unidos também virou pancadaria. Em Londres ele errou, pediu desculpa. 5 dias depois pegou o Covid. No 6º dia, chegou na minha casa em Belgravia uma coisa que eu fiquei maravilhado, que era uma espécie de guia de como me comportar. Aí dizia assim, olha, você saia o mínimo possível, só para compras básicas, farmácias, mas não deixe de sair desde que acompanhado pelo máximo de uma pessoa e com a distância técnica para fazer uma grande caminhada diária. Igualzinho, Brasil. Porque a caminhada é fundamental para a tua saúde. A outra coisa que eu vi, Erlange, que me emocionou foi o seguinte. As ruas vazias, né? Aí se fez o quê? Se aproveitou para reformar todos os serviços públicos necessários. Obviamente, né? É claro. Não vai passar automóvel, não tem ninguém. Vamos arrumar a rua. A outra coisa muito bonita, eu sou filho de um vendedor de pincéis, né? Então, para mim, um depósito de material de construções é algo quase que sagrado. Os depósitos de material de construção, igual às farmácias, estavam abertos porque te davam a possibilidade de você dar uma arrumadinha na tua casa. E muita gente fazia isso. Então, aí a grande questão, Elângela, eu acho que está atrelada ao bom senso, à afetividade, a se gostar. Eu vi na minha rua, nesse período em que todos nós, no lockdown, eu vi alguns aniversários de criança que se abria uma janela e alguém da família descia para a rua para servir um vinho para quem estivesse passando, para cantar parabéns a você. Que lindo. Isso é muito bonito, né? Washington, você está na França, mora em Londres, assim, a Europa já está no novo normal? Bom, Elange, eu não gosto da expressão novo normal. Eu acho ela
Eu acho ela mais um daqueles clichês que aparecem e desaparecem. Na verdade, eu acho que a gente, no mundo, tem vivido um velho anormal. A gente fez um monte de besteira e a natureza ficou puta da vida. Não sei até quando. Eu estava em Londres até o mês passado, quando terminaram as aulas dos meus filhos. Aliás, eu fiquei muito emocionado acompanhando a educação dentro de casa. Eles se movimentaram muito bem e eu aprendi muito. Aí a gente veio para cá quando acabaram as aulas. Eu tenho muito carinho por essa região do sul da França, devo muito a essa região, do ponto de vista da minha vida profissional. Aqui está ensolarado, está bonito, estava muito calmo, agora já existe uma preocupação, porque parece que em Barcelona a barra voltou a pesar. Então, existe uma preocupação. Nós já tínhamos isso marcado. Amanhã a gente está indo para Nápoles, porque a gente vai para Capri. Aliás, eu amanhã quero ouvir o Roberto Murolo, que é o João Gilberto da canção napolitana, que me encanta. Mas, em princípio, as coisas beiram uma certa proximidade da normalidade. Se chama de novo normal, é que não é normal. Normal é normal. Eu já ouvi você falar, então, mas nessa confusão toda, você é uma pessoa esperançosa do que vem depois. Eu já ouvi você falar. Você tem esperança de virar um mundo melhor depois disso aí? Sempre, Langer, sempre. A verdade é o seguinte, né? Eu, desde os 18 anos de idade, trabalho com uma coisa que sem esperança não dá certo. O gesto de comunicar depende do otimismo, depende da esperança. A gente tem que encantar, a gente tem que seduzir. Então, eu tenho esperança particularmente que o prazer pela grande ideia volte. Eu acho que muita coisa vai mudar, não há dúvida. Estava conversando com a minha mulher e os meus filhos, né? Olha, nós dois conversando aqui, né? E é ótimo, é muito bom, mas vamos pensar que se a comunicação virar toda online assim, a gente vai ter que ter cachorros que latam menos. Porque se o cachorro latir, ele vai atrapalhar o nosso papo. Mas, então, assim, a minha cadelinha, que está aqui no cantinho, não late. Mas se eu for querer ter um novo cachorro, eu vou precisar ter um cachorro que vai latir menos. Vai ser um cachorro mecânico. Mas, assim, com relação... Por exemplo, nós, por exemplo... Não, mas você acha, por exemplo, que a relação com o meio ambiente... A gente sabe que esse vírus não veio de um problema com o meio ambiente. A gente trata muito mal o planeta, né? Você acha que essa tragédia vai mexer com a cabeça das pessoas? Olha, acho que tem um monte de coisa, né, Langer? Por exemplo, anos atrás, o Jaime Lerner, que eu citei, disse que o automóvel ia ser o cigarro do século XXI. Que o automóvel ia pegar mal, ninguém ia querer mais automóvel. Eu não discordei, não. Achei que era assim. E, olha, eu moro na cidade que tem a mais
elegante e próspera frota automobilística do mundo, né? Londres tem Bentleys, Rolls-Royces, Porsches e tal. Pois bem, agora, depois da pandemia, a gente não sabe muito bem como vai ser a nossa relação com os aviões. Se nós vamos viajar tanto de avião. Qual vai ser o tamanho deles? E se eles vão ser mais caros ou mais baratos? Washington. Depois da pandemia, não, eu vou os aviões mais caros... Fala. Não, é que a gente tem um limite de tempo aí, que eu sempre falo. Então, eu queria encerrar, porque a gente tem mais 3 minutos. Assim, você é uma pessoa super realizada, eu acho que deve ter uma angústia enorme em relação ao Brasil e tal. Qual é o teu grande sonho no momento? Não, mas só terminando. Então, aí os aviões, quem sabe, não serão tão prósperos e os hotéis mais baratos. E aí voltam os automóveis, particularmente os automóveis elétricos, como o Tesla, que em Londres é um sucesso já. 3 minutos. 3 minutos do seu sonho. Não, meu grande sonho, Elanger, é tentar e continuar a fazer o novo de novo. Essa é a minha obsessão. Essa tentativa de o que de novo eu posso fazer de novo. E esse é o meu sonho, esse é o meu dia a dia, é desse jeito que eu acordo, desse jeito que eu vou dormir. E, obviamente, que me encanta quando eu posso falar disso, porque, na verdade, eu sou um filho de vendedor, né? Então, eu não falo isso, eu vendo isso. Eu digo, olha, eu quero fazer o novo de novo. Entenderam? E, principalmente agora, nesse momento onde todos nós vivemos angústias, dificuldades, tudo isso, é mais do que fundamental o sonho de fazer o novo de novo. Maravilhoso, Washington. Veio muita cobrança aqui para que você faça uma campanha para devolver a esperança ao brasileiro. Eu te agradeço muito, tem essa droga desse limite de tempo aí. Espero que em breve a gente possa estar junto mesmo. Você é uma referência na minha carreira e adorei estar aqui com você. Eu também, muito obrigado. Você sabe o quanto eu te estimo, te admiro. Para mim é um privilégio estar com você aqui. Fico muito feliz de te ver quase tão bonito quanto você já foi, mas a gente deu uma pioradinha, né? E um beijo para todo mundo que teve a paciência e o encanto de nos assistir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos repetir lá na frente. Um abração. Outro. Obrigado. Tchau.